Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Então, por que falar da adolescência? O que é ser um adolescente? E agora, para fechar o bloco, vamos falar do sonho de um adolescente. Então, vou falar do João um pouquinho, dar o perfil dele e comentar dois sonhos dele. João tem 17 anos, ele concorda em vir, não é? Tem uma preocupação grande dos pais, o que é muito comum, né? Muito comum que o adolescente chega na terapia e não tem nada, tá tudo normal, não quer falar nada, mas os pais estão muito angustiados. É isso mesmo. Ele tá vivendo um monte de coisas novas lá, os pais têm que lidar com tudo isso. Chega o João, 17 anos. Os pais estão preocupados porque ele está recluso, ele não está indo para a escola, ele está esquisito, ele está mais introspectivo do que nunca, ele só joga. Se eu conversar com o João, a preocupação do João era meio diferente. Ele estava um pouco assustado com ele. Ele estava percebendo que ele estava se ferindo, não deliberadamente, sem querer. Nas horas que ele luta, ele luta, né? Então ele percebeu que ele começou a se machucar e que ele estava com um nível de raiva, agressividade guardado que não estava dando certo. E ele estava começando a ficar assustado e por isso ele veio para a terapia. Vamos falar então dos dois sonhos do João. Ele não sonha tanto. Essa terapia não começou há tanto tempo também, então eu vou pegar dois sonhos que eu acho fundamentais, assim, para pescar a dinâmica dele. Um primeiro sonho, ele está num jogo. A vida é um jogo. E quando ele entra nesse jogo, ele vai para o passado. Quais são as informações importantes desse jogo, desse cenário no passado? Para ele, o mundo está em preto e branco. E para as outras pessoas está em colorido. Para as outras pessoas o mundo é colorido, para ele é preto e branco. Então é uma situação que, enfim, não tem sensações no sonho. A situação é essa, uma constatação. E ele sabe que tem uma pílula da felicidade que todo mundo toma e por isso que o mundo é colorido. E ele não tem essa pílula. E tem policiais. Policiais representam normas, regras, né? São símbolos de regras, de normas sociais. E aí tem policiais que perseguem ele porque desconfiam que ele não tem a pílula, né? Então que o mundo para ele não tá uma alegria. Além disso, tem 4 elementos, 4 objetos que ele sabe que precisa encontrar para ter a resposta que ele precisa da pílula. Não tem ainda que objetos são esses, mas ele tem uma vela, não é? E aí, de repente, ele está num barco. Barco é o veículo que nos leva pelas emoções, não é? Água, sempre emoção, estão lembrados? Então, ele, de repente, está num barco. O cenário se torna um barco e ele tem a vela. E aí ele sabe, é uma espécie de insight que alguma resposta está em algum desses elementos e tem um outro que apaga essa resposta. E aí aparece uma vasilha d'água. Vamos decodificar esse sonho. É um sonho com defesas, ele já começa com defesa, vocês lembram disso? Quando a pessoa está de observadora ou ela está assistindo de fora, ela instalou, ou ela já está defendida, ou ela instalou uma defesa. Né? Então ele está assistindo de fora. E aí ele entra no enredo que está em preto e branco. Né? Símbolos importantes, policiais, que são normas, regras. Né? Essas regras aí, ou esses representantes da norma estão perseguindo ele. Barco, veículo que nos leva pelas emoções, na água, e tem um elemento ou um objeto que representa iluminar a resposta e um outro que apaga essa resposta. O que é importante entender desse sonho? Qual é a mensagem central dele? O mundo está em preto e branco para o João. Não é? Esse é um sonho que mostra ou que traz um cenário em que ele se sente isolado. Para ele, o mundo é de um jeito, para os outros é de outro. E para esses outros tem felicidade, porque eles tomam a pílula da felicidade. Vamos para o segundo sonho. Ele está numa festa, numa casa, numa montanha. Vou falando aqui agora junto, dessa vez, acho mais simples. Está numa casa, numa montanha. Montanha, razão. Subiu para a cabeça, subiu para a montanha, está indo para a razão. Desceu, está aprofundando. Pode descer uma ladeira, descer uma montanha, descer um monte de coisa. Está descendo, está aprofundando. Aprofundando o quê?
em conteúdos que estão inconscientes ainda, em material que está latente. Então, pois bem, e aí tem um clima que ele não diz, né? Mas é um clima hostil. Ele está chegando na cozinha e vê que os amigos estão falando mal dele. E ele se coloca. E aí corta, ele está descendo a montanha. Tem um enfrentamento, isso é importante no sonho. Tem um enfrentamento e esse enfrentamento faz ele descer a montanha, faz ele começar a aprofundar. Quando ele está aprofundando, ele encontra lobos, vários lobos. Lobos, energias instintivas. Esses lobos, ele não conta com detalhes as sensações, mas ele não sente medo. Ele se aproxima. E ele é acolhido pelos lobos. E logo depois ele está subindo de novo a montanha e está indo de novo para a festa, né? E os lobos mostram os dentes. Então, o que é importante ter codificado esse sonho? Qual é a mensagem central? Tem um enfrentamento, tem uma situação hostil e tem um enfrentamento. Esse enfrentamento tem como consequência um aprofundamento e um contato com energias instintivas, de liderança, portanto de combativas, masculinas, de proteção. Por que de proteção? Porque quando ele se sente acolhido pelos lobos, ele volta, não é? E os lobos mostram os dentes, quer dizer, ele volta e ele está seguro, porque esses lobos protegem ele. Isso é bem importante. O que a gente pode costurar desses dois sonhos? Tem uma sensação de isolamento, não é? E tem um enfrentamento numa situação hostil que faz com que ele entre em contato com uma energia instintiva de liderança e que ele banque esse enfrentamento. Essa é a mensagem mais importante do sonho. Por que vale a pena se concentrar na mensagem central? Porque isso aqui dá pra gente um projeto terapêutico, uma direção para a terapia, né? O que a gente tem que trabalhar com esse menino, com esse rapaz? Ele traz questões de isolamento, climas de hostilidade e a indicação do sonho é que é importante trabalhar energia masculina, energia de proteção, energia combativa. Bom, gente, é isso. Só para fechar, e aí, vamos falar de um sonho de um adolescente. Não tem sonhos que sejam específicos da adolescência. Aqui, caixinha, categoria sonho de adolescente. Né? Adolescente é uma pessoa. Provavelmente ele não vai ter sonhos que a gente chama de reparação. Pode haver alguma reparação emocional nesse período, mas sonhos de reparação, a gente está pensando lá pra frente, quando a pessoa já fez um monte de besteira, está precisando encarar o que ela fez, o que ela não fez, tomar as rédeas da vida dela, enfim, uns cara a cara com a vida, com as escolhas que ela fez, com as besteiras que ela fez, assumindo responsabilidade por isso. Isso não é exatamente o momento do adolescente. Mas o adolescente é uma pessoa que já tem um edifício identitário infantil, que já tem um mundo interno cheio de gavetinhas fechadas, portões a serem abertos, enfim. O sonho de um adolescente é o sonho de uma pessoa que está num caminho, no processo de desenvolvimento. Então aqui a gente encerra esse terceiro episódio. O bloco segue o mesmo, a gente continua na adolescência. Para o próximo, angústias. Quais são as angústias na adolescência? Comportamento de risco e outras coisas. Por aí vai. Se inscrevam, continuem com a gente, deixem seu polegar.